Prezados alunos, eu vou fazer alguns exemplos usando a linguagem Scheme e o ambiente Cava. Então, eu baixei o ambiente Cava, como está disponível lá no Moodle. Ele é uma janela bem simples, foi desenvolvido em Java, e não tem como salvar o arquivo, tá? Se vocês quiserem salvar, o que vocês vão digitar, vocês têm que copiar e colar depois em algum outro editor. Então, ele vai mostrar um prompt escrito Cava e o número da linha, e a gente vai digitar as funções e vai testar as funções. Ele é um interpretador de loop contínuo, ou seja, eu digito a função, digito, testo, e ele vai ficar com aquela função na memória enquanto eu tiver com aquele arquivo aberto. Então, eu vou pegar um exemplo que tem lá nos nossos slides, naquela primeira aula lá de mais de conceitos, ó. Vou definir uma função, abro parênteses, define, espaço, abro parênteses, nome da função, duplo, espaço, o argumento x, fecho parênteses, abro parênteses novamente, símbolo da multiplicação, asterisco, espaço, 2, espaço, x, fecha parênteses novamente. Um detalhe bem importante, tomar cuidado com os parênteses. O que eu estou fazendo aqui? Estou definindo, criando uma função chamada duplo, que recebe um argumento x qualquer e retorna como resposta 2 vezes esse x. O duplo x é como se fosse o meu conjunto domínio e o vezes 2x é o meu conjunto imagem. A partir de agora, eu amarrei a palavra duplo vezes 2x. Sempre que eu usar duplo, eu vou pegar e vou multiplicar por 2 o argumento. Vou dar um Enter. Se o prompt aparecer corretamente de novo, é que o Cava conseguiu entender que essa minha função foi escrita corretamente. Se eu já quiser usar, eu posso usar. Como é que eu uso a função? Eu abro parênteses, coloco o nome dela, que é duplo, espaço e coloco um valor. Por exemplo, duplo 4, fecho parênteses. 8, duplo 10, 20. Ele multiplica só por 2. Ó. Duplo 5, 10. Vamos fazer um outro exemplo que está lá nos slides também, que era uma função chamada quadrado. Abro parênteses, define, espaço, abro parênteses novamente, quadrado, espaço, um argumento, vou chamar de num, fecho parênteses, abro parênteses novamente, então, primeiro a definição, quadrado e o argumento, fecho parênteses, agora abro parênteses para definir o que é a função quadrado. É fazer multiplicação, num, é o número multiplicado por ele mesmo. Fecho parênteses novamente. Lembre que a anotação aqui, por que asterisco num e não num vezes asterisco? É a anotação chamada polonesa. Eu coloco o primeiro operador, isso tanto para operações aritméticas quanto para operações lógicas, maior, menor, and, or, eu coloco o primeiro operador. Vou dar um Enter. Se apareceu o prompt corretamente, então a minha função está escrita corretamente. A sintaxe dela está correta. Agora eu posso usar ela. Abro parênteses, por exemplo, quadrado, espaço 5, fecho parênteses. 5 vezes 5, 25. Quadrado de 10. 10 vezes 10, 100. Agora eu posso combinar as duas funções que a gente fez, duplo e quadrado. Por exemplo, abro parênteses, duplo, espaço, abro parênteses, quadrado do número 9. Fecho parênteses do quadrado e fecho parênteses do duplo. Ele vai fazer o quadrado de 9 e depois vai fazer o duplo desse quadrado. 162. Quadrado de 9 é 9 vezes 9, 81, e o duplo é 81 vezes 2. Aí eu posso fazer quadrado do duplo, ou eu posso chamar várias vezes duplo e quadrado, que são as funções que a gente já construiu. Por exemplo, duplo, espaço, quadrado, espaço, duplo, espaço número 2. Aí eu tenho 3 parênteses abertos, fecho 3 parênteses. Cometi algum erro aqui, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Duplo, quadrado, olha só, eu escrevi errado o quadrado. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, quando eu cometo algum erro, não aparece o prompt verdinho, ele começa a colocar a mensagem de erro. Eu posso voltar, vai, e redigitar, e dar um enter de novo, eu posso digitar de novo. Ó. Duplo, espaço, abre parênteses, quadrado, que eu tinha botado um R a mais lá sem querer,
Abro, duplo, 2, fecho 3 parênteses. Ok, 32. Duplo de 2, 4. Quadrado, 4 vezes 4, 16. Duplo de 16, 32. Ah, eu posso misturar aqui, ó. Eu quero o quadrado do duplo, 2. 256. Duplo de 2, 4. Quadrado, 4 vezes 4, 16. Quadrado de novo, 16 vezes 16. Então, depois que a gente constrói as funções, a gente pode compor novas funções só chamando a função e colocando corretamente os argumentos, né? Aqui nos dois exemplos que a gente fez, só tem um argumento. Ó. Duplo recebe um argumento e quadrado também recebe um único argumento. A diferença é que aqui no duplo a gente chamou o argumento de x e no quadrado a gente chamou o argumento de num. Vamos ver um outro exemplo que tem lá nos nossos slides. Fazer um outro exemplo simplesinho aqui para vocês começarem a estudar a linguagem Scheme. Por exemplo, ó, abro parênteses, define, soma, símbolo da soma, que é o mais, fecho parênteses. O que eu disse aqui? Ó? Eu disse que eu amarrei o sinal de mais ao símbolo soma. Então, agora, se eu chamar soma, por exemplo, soma, espaço 4, espaço 5, espaço 6, fecha parênteses. Ele soma 4 mais 5 mais 6. Sempre que eu usar agora a palavra soma, ele entende que é o símbolo de mais, porque eu fiz essa amarração aqui, ó. Esse define. Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo simples lá dos nossos primeiros slides para nós testarmos. Eu vou fazer os exemplos aos poucos, para depois vocês poderem ter vídeos um pouquinho mais curtos, não ficarem tão longos, tá? Então, lembrando que não tem como salvar, né? Ele não salva o arquivo, a única coisa que ele vai fazer é abrir uma nova janela ou fechar. Se vocês quiserem guardar o que vocês fizeram, tem que selecionar e copiar isso aqui e guardar num outro editor, ok? Então, eu vou agora começar a fazer outros exemplos em outros vídeos, para que os vídeos não fiquem tão longos.